Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma correção do primeiro ano. Nesta correção, iremos falar sobre logaritmos. Se refere ao volume 3, semana 4. Mas o que vem a ser logaritmos? Logaritmos, sempre que falarmos de logaritmos, ele vai nos remeter à potência, tá? A uma potenciação. E o resultado, ou seja, o logaritmo que estamos procurando, vai ser sempre o expoente da potenciação. Então, vamos aqui para a definição. Considere dois números reais positivos A e B, com A diferente de zero. O logaritmo B está na base A. Então, veja bem, o logaritmo de B na base A é o número x. Se somente se A elevado a x for igual ao número B. Mire, está muito complexo, deixa eu explicar. A gente sempre vai ler logaritmo, a gente começa a ler por aqui. Como que a gente lê? Logaritmo de B, ele é um pouquinho mais acima, a gente escreve um pouquinho mais acima, de B na base A vai ser igual a x. Então, sempre que nós tivermos logaritmo de B na base A igual a x, nós vamos pegar esse logaritmo e vamos passar para uma potenciação. Esse resultado x que nós estamos querendo, ele é o logaritmo que estamos procurando. E nada mais é, veja bem, ele vai se tornar um expoente ao passar para a potenciação. Então, como que a gente faz? A gente vai transformar este logaritmo nessa potenciação aqui. Então, eu vou pegar a minha base, né? A base, lembra da base da potência? Então, A vai ficar na base. A elevado a x, eu elevo a x, então vai transformar em uma equação exponencial. Vai ser igual a b. Então, a gente vai pegar o logaritmo e vamos transformá-los em uma potência, em uma equação exponencial. Aqui, ao fazermos isso, nós jogamos o x na potência, no expoente. Então, ele se tornou uma equação exponencial. O A vai ser a base, o B chama-se logaritmando e o x é o logaritmo que nós estamos procurando. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui logaritmo de 36 na base 6. Então, vou reescrever aqui, logaritmo de 36 na base 6. Qual vai ser o logaritmo de 36 na base 6? Eu vou transformar isso em uma equação exponencial. Eu vou elevar a x, eu vou igualar a x, perdão, e vou fazer a regrinha da equação exponencial. 6 elevado a x vai ser igual a 36. Sempre que trabalharmos com uma equação exponencial, eu só consigo trabalhar se a minha base for a mesma, tá? Então, vocês vão analisar e vão ver, bom, o 36 eu consigo colocá-lo na base 6, na minha menor base. E como que eu faço 36 na base 6? É a mesma coisa que 6 vezes 6. Quem não se lembrar disso, a gente vai fazer o quê? Faz uma fatoração do 36. Tá? Eu vou dividir por 6, 36 dividido por 6, 6. 6 dividido por 6, 1. Lembre-se que eu quero chegar na base 6. Então, seu raciocínio para fatorar o 36 tem que ir todo para a base 6. Então, aqui vai ficar 6 elevado a x vai ser igual, fatorando 36, eu tenho 6 elevado a 2. Pronto, já resolvi a minha equação exponencial
E aqui agora eu vou trabalhar somente com o expoente. Eu já tenho o meu resultado. X é igual a 2. Então, o meu logaritmo de 36 na base 6 vai ser igual a 2. Poderia fazer de cabeça? Claro. 6 elevado a 2 vai dar 36. Então, vocês já fazem isso rapidinho, tá? Aqui a mesma coisa. Logaritmo de 16 na base 2 vai ser igual, já colocou aqui que é 4. Por quê? 2 elevado a x vai ser igual a 16. O 4 é a resposta, então não vamos ele aqui não. Coloca aqui como se fosse um x. 2 elevado a x vai ser igual a 16. Eu vou transformar a base 16 em base 2 para eu resolver. E isso nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Já resolvi a minha equação exponencial, então, x vai ser igual a 4. E neste caso que eu tenho uma fração, vamos dar uma olhada aqui. Neste caso, né, eu tenho log de 5 na base 1/5, vai ser igual a x. Nós vamos colocar 1/5 elevado a x vai ser igual a 5. Bom, eu quero tirar esta fração. Eu não quero trabalhar com essa fração. Então, o que a gente faz? Toda vez que eu inverter uma fração que tiver uma potência, eu vou jogar o negativo nessa potenciação. Vamos pensar o contrário. Eu tenho 2 elevado a menos 2. Como que eu tiro o negativo desse expoente? Invertendo a base. Então, para eu tirar este negativo do menos 2, eu faço isso. 1/2 elevado a 2. Agora, eu quero o contrário. Eu quero tirar essa fração. Então, o que acontece com o expoente? Eu inverto, tá? O sinal do expoente. Então, aqui vai ficar 5 elevado a menos x vai ser igual a 5. Pronto, as minhas bases já estão iguais. Mas, Miriam, qual que vai ser o expoente do 5? Vai ser 1. Então, aqui eu tenho menos x igual a 1, tira o negativo, né, das variáveis, x igual a menos 1. Bom, foi o que aconteceu aqui. Eu tirei este negativo, eu tirei essa fração jogando um negativo no expoente. Então, o meu resultado foi menos 1. Então, com isso, todos os logaritmos a gente resolve, tá? Dessa forma. Porém, existem alguns logaritmos que a gente não tem essa potência certinha. A gente não tem essa potenciação correta. E aí, o problema vai te passar quanto que vale algum logaritmo. Então, fiquem tranquilos que o problema te repassa. Vamos aqui para algumas definições. Então, tem aqui a definição de logaritmo. O PET trouxe logaritmo de P na base B igual a A. O A, né, é a resposta, é o logaritmo. O B é a base, o P é o logaritmando. Aqui ele jogou para vocês a forma de potenciação. Como que a gente faz? B elevado a A vai ser igual a P. B elevado a A igual a P. Qualquer letra vocês podem estar usando. Aqui nós temos algumas condições de existência, porque senão não tem como trabalhar com logaritmo. Então, sempre quando vocês tiverem qualquer função, qualquer equação, tem algumas condições de existência para que aquilo exista na matemática. Então, qual é a condição? O P tem que ser maior que 0, o B tem que ser maior que 0 e diferente de 1, ok? E aqui algumas resoluções
de logaritmo para vocês. Então, o que mais que nós temos aqui? Além disso, nós temos consequências da definição. O que é consequências da definição? É como se fossem regrinhas, umas regras. Vocês vão decorar, vocês não têm que resolver nem nada. Por exemplo, logaritmo de 1 em qualquer base vai ser sempre 0. Então, se eu tiver logaritmo de 1 na base 1000, vai ser 0. Por quê? 1000 elevado a 0, todo número elevado a 0 vai dar 1. Logaritmo de b na base b, que é um logaritmo de b na base b, o logaritmando e a base são iguais. Então, vai ser sempre 1. Logaritmo de b elevado a p na base b. O que a gente pode falar? Que b elevado a p é a mesma coisa que b elevado a p. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui, ó. Ok? B, agora veja bem, você tem um número natural que é elevado a um logaritmo. Então, aqui tem uma outra condição, tá? Por exemplo, 9 elevado a logaritmo de 9, logaritmo de 13 na base 9. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Vocês têm o 9 elevado a um logaritmo de 13 na base 9. O que acontece? Isso aqui some e sua resposta vai ser sempre o logaritmando. Então, vai ser 13. E aqui uma outra condição, logaritmo de x na base b vai ser igual ao logaritmo de y na base b. Então, quando as suas bases, você tem dois logaritmos de base igual, você pode dizer que o seu x é igual ao y. Vocês precisam disso para resolver os logaritmos mais complexos, mas aqui no PET eu trouxe logaritmos bem tranquilos para a gente estar resolvendo. Além dessas consequências, vocês têm essas propriedades operatórias. Essas sim vocês têm que entender para estar resolvendo o logaritmo. Quais são as propriedades operatórias? Nós temos o logaritmo de um produto. Sempre que falar em produto, vocês vão estar lembrando em multiplicação. O produto é sempre o resultado de uma multiplicação. Você tem logaritmo de um quociente. Sempre que falar em quociente, vocês vão estar lembrando em divisão. Lembram lá dos termos da divisão? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, quociente, divisão. Aqui, vocês têm o logaritmo de uma potência, tá? E, além disso, vocês têm também a mudança de base de um logaritmo. Então, voltando aqui no logaritmo de um produto, é o seguinte. Sempre que vocês estiverem no logaritmando um produto, uma multiplicação, vamos pegar aqui já o exemplo. Eu tenho log de 5 vezes 6, em qual base? Na base 2. 5 vezes 6, aqui está acontecendo uma multiplicação. E sempre a multiplicação nos remete a uma soma, não é isso? A multiplicação não é uma soma resumida? Então, sempre que tiver uma multiplicação, eu vou transformar esse um logaritmo de soma. Como? Eu vou separar essa multiplicação em soma. Logaritmo de 5 na base 2, mais logaritmo de 6 na base 2. Então, com isso, eu resolvo o logaritmo de um produto. Agora, vejam bem, as bases são iguais. Sempre que vocês forem trabalhar com logaritmo, para qualquer operação, você tem que estar na mesma base para você trabalhar, tá bom? Base 2, base 2. Agora, do quociente. Toda divisão nos remete a uma o quê? Subtração. A multiplicação nos remete a uma soma. E toda vez que a gente divide, a gente diminui aquele todo. Então, aqui eu vou ter no logaritmo
aqui em cima, no logaritmando, uma divisão. Toda fração é uma divisão. Então, eu tenho aqui uma fração, logaritmo de 5/6 na base 2. Então, o que a gente vai fazer com essa divisão? Eu vou transformar em menos. Vou separar em 2 logaritmos, subtraindo. Lembre-se que vocês têm que começar sempre pelo numerador. É logaritmo de 5 na base 2 menos o logaritmo de 6 na base 2. Então, essa aqui é uma outra propriedade. E a da potência? O logaritmo da potência, eu tenho aqui, ó, uma potência no logaritmando. Então, vejam só, eu tenho logaritmo de 5 elevado a 6 na base 2, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 6 e vamos jogar ele multiplicando esse logaritmo. Então, vai ficar 6 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Mas, Miriam, o que é um logaritmo de 5 na base 2, um logaritmo de 6 na base 2? Não se preocupe, o problema vai te dar um valor aproximado deste logaritmo, para você estar trabalhando, tá? E aqui veio uma outra proposta aqui, quando o logaritmando você tem uma raiz, tá? Sempre que você tiver uma raiz no logaritmando, você vai transformar essa raiz em uma potência. Sempre você consegue transformar uma raiz ou quadrada ou cúbica, nesse caso é raiz sexta, em uma potência. Vou pegar um exemplo bem simples aqui para vocês. O que é raiz quadrada de 2? Vejam bem. É uma raiz onde aqui eu tenho 2, que não aparece, fica subentendido que toda raiz quadrada você tem aqui o índice, né? 2. E aqui você tem o 2 elevado a 1, que também não aparece. Então, sempre quando nós formos transformar uma raiz em um expoente fracionário, nós vamos manter a base e olha o que acontece. O 1 vai ser o numerador e aqui o índice da raiz vai ser o meu denominador. Então, olha só, eu peguei essa raiz e transformei numa potência. No caso do exemplo que está aqui, você tem logaritmo de raiz sexta de 5 na base 2. Vamos transformar essa raiz sexta aqui. Então, nós vamos ficar log, o 5 continua como base. Aqui você tem o 1, então, é elevado a 1/6 na base 2. O que aconteceu? Eu recaí em uma potência. Então, eu vou usar essa propriedade da potência. Como? Vou pegar a potência, transformar e passar ela para frente do logaritmo multiplicando. 1/6 vezes logaritmo de 5 na base 2. E não se preocupe com esse valor de logaritmo de 5 na base 2, porque ou vocês vão usar uma calculadora para estar resolvendo isso, ou o problema vai estar passando para vocês. Ok? E a mudança de base? Eu brinco muito que o logaritmo ele é como mágica, né? Você mexe com ele de todas as formas. A mudança de base é o seguinte: você só pode fazer operações com bases iguais. Então, vamos supor, né, que o problema tenha te dado um logaritmo, dados de um logaritmo que você não tem base, a mesma base lá. Aqui, olha, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho aqui log de 7 na base 8. E o que aconteceu? O problema, vamos supor que lá nos dados do problema, me deu logaritmo de base 4. Olha só, esse logaritmo aqui está na base 4. Eu quero passar isso aqui, então, para a base 4. Então, como que eu vou fazer? Simples. Vou fazer uma mágica aqui que vai virar log de 7 na base 4, tá?
dividido, então eu peguei o logaritmando, ele fica aqui, e agora eu vou pegar essa base, e essa base vira logaritmando, de 8 na base 4. Então, com isso, eu transformei um logaritmo de 7 na base 8 em qual base? Na base 4. Mas, Miriam, como que você sabe se você tem que transformar na base 4? Isso tudo você tem que analisar os dados que o problema te deu. Aqui o PET só trouxe a forma de fazer, tá? Olha só isso. Aqui você tem um logaritmo de 225 na base 7. Então, pelo jeito que estava lá, né, eles transformaram em qual base? Na base 5, porque os dados, provavelmente os dados do problema estão na base 5. E aí, então, você pega e transforma ele na base 5. Como? Logaritmo de 225 na base 5, dividido pelo logaritmo de 7 na base 5. Então, assim, não é confuso aqui, porque a gente tem pouco tempo, né, para estar explicando, mas vocês sabendo fazer essas propriedades operatórias, vocês conseguem resolver. Vamos fazer aqui o primeiro exercício. O primeiro exercício está assim. Sempre vamos analisar os dados. Matemática, você tem que analisar todos os dados que o problema te dá, para você saber por onde você vai começar a trabalhar. Então, o problema te deu log de 2, deixa eu fazer uma observação aqui, tá? Assim, ó, log de 2 é aproximadamente 0,3. E cadê minha base? A maioria das calculadoras que vem para vocês, a maioria dos logaritmos que trabalhamos, tanto na parte científica, né, quanto na parte de engenharia, ele é de base 10, tá? Então, aqui é uma base 10. Só que não usa colocar a base 10 quando a base é 10. Então, vai vir sempre o logaritmando para vocês e a base não tem. Se não tem a base, vocês sempre vão considerar como base 10. Então, aqui, log de 2, ele está na base 10. Esse log de 3 também está na base 10. E o log de 5 na base 10, tá? Então, eu tenho essas três informações. E está pedindo para eu calcular o quê? Logaritmo de 30 na base 10. De 30 na base 10. Aí vocês vão olhar e falar assim, nossa, mas agora não tem dado nenhum para mim começar a trabalhar. Tem sim. Vejam bem, vocês têm o 2, vocês têm um 3 e vocês têm o logaritmo de 5. É aí que começa, que eu falo, o jogo de brincadeira e de magia do logaritmo. Vejam bem, você pega 30 e vai fatorar o 30. Nós vamos fatorar 30 dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque eu tenho log de 2. Vai dar 15. Aí eu vou dividir agora por 3. 15 dividido por 3 vai ser 5. 5 dividido por 5, 1. Então, se eu pegar 30, eu posso transformá-lo, esse 30, em uma multiplicação de quê? 2 vezes 3 vezes 5. Mas, Miriam, precisa fatorar? Não. Vocês já podem ter esse raciocínio. Vejam bem. Qual número que eu multiplicar por outro número vai me dar 30? Você tem 3 vezes 10. Tá? Você pode pensar 3 vezes 10. Bom, o log de 3 eu tenho, mas eu não tenho o log de 10. Tudo bem, você não tem o log de 10, mas você tem o log de quê? Como que a gente transforma o 10? O 10 pode ser transformado em 2 vezes 5. Então, você pode usar 3 vezes 2 vezes 5. Aí, vocês vão pensar, não, Miriam, mas eu também posso usar o 5 vezes 6. Pode. O log de 5 você já tem. E o 6, eu vou transformar ele em quê? Em 2 vezes 3. Então, fica 5 vezes 2 vezes 3. Então, de todas as vezes que você for fatorar, você vai cair nesses 3 logaritmos. Então, vamos lá. Então, eu tenho log de 30. Eu vou pegar este log de 30 e vou transformá-lo em um logaritmo de produto, porque eu vou estar multiplicando 3 expoentes. Então, nós vamos ficar
Você pode fazer 2 vezes 3 vezes 5. A ordem aqui não altera, não. 3 vezes 2 vezes 5, do jeito que vocês quiserem. E aí, com isso, eu recaí no logaritmo de produto. Toda multiplicação vira uma soma. E é isso que nós vamos fazer aqui, então. Então, eu vou fazer o log de 2 na base 10 mais o logaritmo de 3 na base 10 mais o logaritmo de 5 na base 10. E eu já tenho esses resultados, olha. Logaritmo de 2 é 0,3, mais o logaritmo de 3, 0,5, mais o logaritmo de 5, 0,7. Lembrem que eu estou calculando o log de 30. Somando aqui, então, o logaritmo de 30 na base 10 vai ser 0,8 com mais 0,7, 1,5. Essa é a resposta do logaritmo de 30. Então, para vocês começarem a resolver, vocês têm que analisar os dados que o problema te deu. E a partir daí, vocês vão usar as propriedades, ou multiplicação, ou divisão, ou potenciação. Ok? Então, vamos ver aqui. Logaritmo de 5, vamos ver os dados. Logaritmo de 5 na base 10 e eu tenho logaritmo de 7 na base 8. Olha só. Porém, está pedindo para eu calcular o logaritmo de 7 em qual base? Na base 5. Eu tenho que calcular um 7 na base 5. Mas, Miriam, não tem base 5, eu só tenho base 10. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar o logaritmo de 7 na base 5 e eu quero mudar isso para a base 10. Mas reparem bem, log de 5, log de 7. Esses dois logaritmos que eu tenho, que o problema me deu, um é o logaritmando e o outro é a base. Então, com isso, eu consigo fazer a mudança de base e trabalhar o que eu quero. Então, nós vamos mudar para a base 10. Como que a gente faz? Relembrando aqui, você vai fazer uma divisão do logaritmo na mesma base. Então, a gente vai fazer log de 7 na base 10, que a gente não precisa escrever, e o log de 5 na base 10. Pronto. Com isso, agora a gente vai resolver. Log de 7 na base 10 é 0,8. E o logaritmo de 5 vai ser 0,7. Eu posso eliminar isso aqui, porque eu já tenho a quantidade de casas iguais depois da vírgula. 8 dividido por 7 vai dar 1,14. Ok? Então, é isso. Para vocês fazerem o logaritmo, você sempre tem que estar atento às propriedades, ao que o problema, aos dados que o problema te dá, para você resolver. Tá? E no 3, pede sempre para usar a calculadora e conferir este resultado. Algumas calculadoras, como a maioria de vocês tem celular, né? Algumas calculadoras já traz, se você virar ela assim na horizontal, ela traz para vocês algumas funções científicas ou financeiras. Aí vocês calculem, tá bom? Seguindo a orientação do PET, que lá dá a orientação certinha. Então, é isso, tá? Tá aí a correção, espero que tenham gostado e qualquer dúvida pode perguntar lá no chat, não tem problema. Pode mandar uma pergunta que eu tô sempre atenta e respondendo. Abraços e até a próxima.